O paciente com escoliose, ele pode, físio, e ele deve fazer a prática do esporte. Esses pacientes, né, que gostam de algum esporte específico, né, é muito importante você saber também que esse esporte que ele gosta, ele simplesmente não é um tratamento. Hoje nós entendemos, né, segundo ali, né, toda a parte científica, segundo o SUSORT, de que o esporte pro paciente que tem escoliose, ele vai trazer um bem-estar psicológico, ele vai trazer para esse paciente uma melhora neuromotora, melhorando as suas condições físicas, orgânicas gerais, né? Olhando para esse paciente como um bem-estar psicológico e neuromotor. Por que é que a gente não vai direcionar esse paciente para o esporte? Quando você olha, né, para esse paciente, a gente tem que pensar que a educação dele em relação à condição que acontece na coluna dele e a como ele deve proceder no dia a dia dele é muito importante. A gente vai ensinar e educar esse paciente e essa família de todo o caminho que ele vai percorrer. E o esporte para essa criança e para esse adolescente vai ser um estímulo a mais para mostrar para ele que a condição que acontece na coluna dele, ela independe do que ele gosta de fazer, que ele vai poder continuar a fazer isso de forma muito tranquila. Por quê? Porque nos casos de escolioses leves e moderadas, nada vai alterar com a atividade física que ele faz. A gente só tem um pouco de restrição quando a gente fala de uma escoliose mais grave, muito progressiva. Aí a gente tenta entrar com um olhar um pouco mais específico, por exemplo, daí eu já vou te dar um direcionamento aí. Algum esporte muito agressivo, que possa comprometer a coluna dele, de impacto muito forte. Então é como se uma atividade aí de uma alta demanda, né, de uma dinâmica muito forte, esse a gente pode restringir no sentido de uma escoliose grave. Mas quando a gente fala, né, de um esporte em geral, por exemplo, o próprio futebol, vôlei, que essa criança gosta de fazer, a própria atividade física lá na educação física, né, que eles costumam fazer, o balé, essa criança e esse adolescente, eles devem fazer. A liberação hormonal, o desenvolvimento físico e mental desse paciente com a prática do esporte que ele faz é muito importante. E isso vai fazer com que o seu paciente ele tenha aderência ao seu tratamento, porque você não está restringindo essa criança, esse adolescente, né, a um processo que ele gosta, que causa prazer nele. E aí a gente vai quando essa criança pensa numa atividade mais competitiva, né, de alto impacto ali, aí a gente pode sentar e mostrar para essa criança os prós e os contras durante um tratamento de uma escoliose mais progressiva. Agora, se você consegue ver, né, essa criança e esse adolescente praticando esse esporte, né, de uma forma muito prazerosa, e que já pensou se você tira o balé de uma bailarina que está ali já há 12 anos fazendo essa prática? Você simplesmente vai tirar o mundo dessa criança, desse adolescente, dessa adolescente. É como se o nosso olhar direcionado, né, para a prática do esporte fosse como uma criança normal. As crianças com escoliose, os adolescentes com escoliose ou os adultos com escoliose, eles precisam levar uma vida normal. A grande questão, né, é essa criança, esse adolescente, esse adulto entender se o tipo, né, de esporte que ele está praticando não vai te causar nenhum prejuízo físico ou mental ali, né, psicológico desse paciente. O esporte proporciona para essa criança, para esse adolescente, é algo tão importante para o tratamento mesmo que nós estamos fazendo em conjunto, que é muito melhor que o seu paciente que ama o esporte que ele faz, você deixar ele dar continuidade em conjunto com o tratamento do que você tirar esse esporte que ele tanto ama. Vamos pensar lá se o seu paciente é uma curva mais grave e esse paciente usa, né, o colete, e aí esse benefício físico que o esporte está causando para ele não compromete
o uso do colete, né, não faz com que essa curva piore ou que machuque esse paciente, né, às vezes um esporte de alto impacto, de queda, como eu falei anteriormente. Então esse olhar que é mais importante a gente ver. Mas o paciente, ele pode sim, né, nosso paciente, ele pode fazer a prática da educação física, ele pode fazer um esporte que ele ama, até esse momento em que o paciente usa colete, é muito legal que se o esporte que o seu paciente faz, esse colete, ele tira o colete, ele faz a prática do esporte, lembrando da autocorreção, o tempo todo ele precisa se autocorrigir, depois ele coloca o colete de volta. Dependendo do tipo de esporte, que ele não consiga pensar ou por ter muito impacto, aí precisa ver se é legal tirar mesmo esse colete ou não. Tá? Mas seria muito importante que esse paciente, até para que tenha um trabalho, né, de controle motor, para que ele se tenha essa percepção, esse controle postural, ele faça as autocorreções durante o esporte que ele estiver praticando. Por exemplo, uma bailarina, a gente pode associar a autocorreção dentro das posturas do balé. Ou, por exemplo, o seu paciente está jogando vôlei, ele pode se autocorrigir e jogar o vôlei. A gente está trabalhando, né, uma ativação do sistema nervoso central, fazendo com que haja novas conexões cerebrais ali. Então, o paciente que tem escoliose, ele está apto, né, a fazer a prática do esporte, ele está apto, por exemplo, a ir a uma academia pensando na sua autocorreção e fazendo ali a sua atividade da semana, 2, 3, 4, 5 vezes na semana. Nas academias, a gente pede apenas para que esse paciente não use, né, cargas axiais, ou seja, aquelas cargas que achatam mais a curva, porque isso é contraindicado, porque a gente piora a curva do nosso paciente. Então a gente evita esse tipo de modalidade aí, né, de atividade, por exemplo, na academia, a gente pede para que não. Outro ponto também é, às vezes, o paciente que vai para uma academia, ele fazer exercícios, por exemplo, de extensão de tronco, sendo que ele é um paciente que já é muito retificado. Então a gente piora.